Amar é nosso dever. O anjo caído é, pois, aquele que desde o princípio recusou amar. Não ama, e é todo o seu suplício. Não dá, e é toda a sua miséria. Não sofre, e é seu nada. Não morre, e é seu exílio. O anjo caído não é Lúcifer, o porta-luz, é Satã, o caluniador do amor. Ser rico é dar. Não dar nada é ser pobre. Viver é amar, não amar nada é estar morto. Ser feliz é devotar-se. Existir somente para si é reprovar a si próprio, é sequestrar-se no inferno. O céu é a harmonia dos sentimentos gerais. O inferno é o conflito dos instintos laços. O homem do direito é Caim, que matou Abel por inveja. O homem do dever é Abel, que morre para Caim por amor. E tal foi a missão do Cristo, o grande Abel da humanidade. Não é pelo direito que devemos ousar em tudo, é pelo dever. O dever é a expansão e a fruição da liberdade. O direito isolado é o pai da servidão. O dever é a obrigação, o direito é o egoísmo. O dever é o sacrifício, o direito é a rapina e o roubo. O dever é o amor, o direito é o ódio. O dever é a vida infinita, o direito é a morte eterna. Se é preciso combater pela conquista do direito, é somente para adquirir a potência do dever. E por que seríamos livres se não fosse para amar, devotarmos-nos e, assim, assemelharmos-nos a Deus? Se é preciso infringir a lei, é quando ela submete o amor ao medo. Aquele que quiser salvar sua alma perdi-la-á, diz o livro santo, e aquele que consentir em perdi-la salvá-la-á. O dever é amar. Pereça todo aquele que cria obstáculos ao amor. Silêncio aos oráculos do ódio. Aniquilamento aos falsos deuses do egoísmo e do medo. Vergonha aos escravos ávaros de amor. Deus ama os filhos pródigos. V. O quinário. O quinário é o número religioso, pois é o número de Deus reunido ao da mulher. A fé não é a credulidade estúpida da ignorância maravilhada. A fé é a consciência e a confiança do amor. A fé é o grito da razão que persiste em negar o absurdo, mesmo diante do desconhecido. A fé é um sentimento necessário à alma, como a respiração à vida. É a dignidade do coração, é a realidade do entusiasmo. A fé não consiste na afirmação deste ou daquele símbolo, mas na aspiração verdadeira e constante às verdades veladas por todos os simbolismos. Um homem rejeita uma ideia indigna da divindade, quebra suas falsas imagens, revolta-se contra odiosas idolatrias, e diz que é um ateu. Os perseguidores da Roma decaída também chamavam os primeiros cristãos de ateus, porque não adoravam os ídolos de Calígula ou de Nero. Negar toda uma religião e mesmo todas as religiões de preferência a aderir a fórmulas que a consciência reprova é um corajoso e sublime ato de fé. Todo homem que sofre por suas convicções é um mártir da fé. Talvez se explique mal, mas prefere a justiça e a verdade a qualquer coisa. Não o condeneis sem entendê-lo. Acreditar na verdade suprema não é defini-la, e declarar que nela se crê é reconhecer ignorá-la. O apóstolo São Paulo limita toda fé a estas duas coisas: acreditar que Deus existe, que ele recompensa aqueles que o procuram. A fé é maior que as religiões, porque precisa menos dos artigos da crença. Um dogma qualquer constitui apenas uma crença e pertence a uma comunhão especial. A fé é um sentimento comum a toda a humanidade. Quanto mais se discute para precisar, menos se acredita. Um dogma mais é uma crença de que uma seita se apropria e eleva assim, de alguma maneira, a fé universal.
deixemos os sectários fazerem e refazerem seus dogmas, deixemos os supersticiosos detalharem e formularem suas superstições, deixemos os mortos enterrarem seus mortos, como dizia um mestre, e acreditemos na verdade indizível, no absoluto que a razão admite sem compreender, no que pressentimos sem saber. Acreditemos na razão suprema. Acreditemos no amor infinito e tenhamos piedade das estupidezes da escola e das barbáries da falsa religião. Ó homem! Dize-me o que esperas, e eu dir-te-ei o que vales. Rezas, jejuas, velas e crês que escaparás assim sozinho, ou quase sozinho, à perda imensa dos homens, devorados por um Deus cioso. És um hipócrita e um ímpio. Fazes da vida uma orgia e esperas o nada como sono, és um doente ou um insano. Estás pronto a sofrer como os outros e pelos outros e esperas a salvação de todos, és um sábio injusto. Esperar não é ter medo. Ter medo de Deus. Que blasfêmia! O ato de esperança é a oração. A oração é o derramar-se da alma na sabedoria e no amor eternos. É o olhar do espírito para a verdade e o suspiro do coração para a beleza suprema. É o sorriso da criança para a mãe. É o murmúrio do bem-amado que se debruça para os beijos de sua bem-amada. É a doce felicidade da alma amante que se dilata num oceano de amor. É a tristeza da esposa na ausência do novo esposo. É o suspiro do viajante que pensa em sua pátria. É o pensamento do pobre que trabalha para alimentar a mulher e os filhos. Oremos em silêncio e ergamos em direção de nosso Pai desconhecido um olhar de confiança e de amor. Aceitemos com fé e resignação a parte que nos cabe nas penas da vida, e todas as batidas de nossos corações serão palavras de oração. Necessitamos acaso informar a Deus que coisas lhe pedimos, já não sabe Ele o que nos é necessário. Se choramos, apresentemos-lhe as nossas lágrimas. Se nos regozijamos, dirijamos-lhe o nosso sorriso. Se Ele nos atinge, baixemos a cabeça. Se nos acaricia, adormeçamos em seus braços. Nossa oração será perfeita, quando orarmos sem sequer saber que oramos. A oração não é um ruído que fere os ouvidos, é um silêncio que penetra no coração. E doces lágrimas vêm umedecer os olhos, e suspiros escapam como a fumaça dos incensos. Fica-se tomado por um inefável amor a tudo o que é beleza, verdade, justiça. Palpita-se de uma nova vida e não se teme mais morrer. Pois a oração é a vida eterna da inteligência e do amor. É a vida de Deus na terra. Amai-vos uns aos outros, eis a lei e os profetas. Meditai e compreendei essa palavra. E, quando tiverdes compreendido, não leiais mais, não procures mais, não duvideis mais, amai. Não mais sejais sábios, não mais sejais eruditos, amai. Essa é a doutrina da verdadeira religião. Religião quer dizer caridade, e o próprio Deus não é senão amor. Eu já vos disse, amar é dar. O ímpio é aquele que absorve os outros. O homem pio é aquele que se expande na humanidade. Se o coração do homem concentra em si próprio o fogo com o qual Deus o anima, é um inferno que devora tudo e que só se preenche de cinzas. Se ele o faz resplandecer fora, torna-se um doce sol de amor. O homem doa-se à família, a família doa-se à pátria, a pátria, à humanidade. O egoísmo do homem merece o isolamento e o desespero, o egoísmo da família merece a ruína e o exílio, o egoísmo da pátria merece a guerra e a invasão. O homem que se isola de todo amor humano ao dizer, eu servirei a Deus, este se engana. Pois, diz o apóstolo São João, se ele não ama ao próximo que vê, como amará a Deus que não vê?
É preciso dar a Deus o que é de Deus, mas não se deve recusar mesmo a César o que é de César. Deus é quem dá a vida, César é quem pode dar a morte. É preciso amar a Deus e não temer a César, pois está dito no livro sagrado: quem com ferro fere com ferro perecerá. Quereis ser bons, sede justos. Quereis ser justos, sede livres. Os vícios que deixam o homem semelhante à besta são os primeiros inimigos da sua liberdade. Olhai o bêbado e dizei-me se essa besta imunda pode ser livre. O avaro maldiz a vida de seu pai, como o corvo, tem fome de cadáveres. O ambicioso quer ruínas, é um invejoso em delírio. O devasso escarrou no seio da mãe e encheu de abortos as entranhas da morte. Todos esses corações sem amor são punidos pelo mais cruel dos suplícios, o ódio. Pois, saibamo-lo bem, a expiação está contida no pecado. O homem que faz o mal é como um vaso de barro defeituoso, quebrar-se-á, a fatalidade o quer. Com os escombros do mundo, Deus refaz estrelas. Com os escombros da alma, refaz anjos. O cenário. O cenário é o número da iniciação pela prova. É o número do equilíbrio. É o hieróglifo da ciência do bem e do mal. Quem procura a origem do mal procura o que não é. O mal é o apelativo da desordem do bem. É a tentativa infrutífera de uma vontade inábil. Cada um possui o fruto de suas obras, e a pobreza é somente o aguilhão do trabalho. Para o rebanho dos homens, o sofrimento é como o cão pastor que morde a lã das ovelhas para recolocá-las no caminho. É por causa da sombra que podemos ver a luz. É por causa do frio que sentimos o calor. É por causa da dor que somos sensíveis ao prazer. O mal é, portanto, para nós, a ocasião e o começo do bem. Mas, nos sonhos de nossa inteligência imperfeita, acusamos o trabalho providencial, por não o compreender. Assemelhamo-nos ao ignorante que julga o quadro no começo do esboço e diz: quando a cabeça está feita, então esta figura não tem corpo. A natureza continua calma e realiza sua obra. A relha não é cruel quando rasga o seio da terra, e as grandes revoluções do mundo são a lavoura de Deus. Tudo tem seu tempo. Aos povos ferozes, senhores bárbaros. Ao gado, açougueiros. Aos homens, juízes e pais. Se o tempo pudesse transformar os carneiros em leões, eles comeriam os açougueiros e os pastores. Os carneiros nunca se transformam porque não se instruem, mas os povos instruem-se. Pastores e açougueiros dos povos, tendes razão, portanto, em ver como inimigos aqueles que falam a vosso rebanho. Rebanhos que conheceis ainda apenas vossos pastores e que quereis ignorar seu comércio com os açougueiros, sois desculpáveis por apedrejar aqueles que vos humilham e que vos inquietam ao falarem de vossos direitos. Ó Cristo! Os grandes condenam-te, teus discípulos renegam-te, o povo amaldiçoa-te e aclama teu suplício, somente tua mãe chora, Deus abandona-te. Eli, Eli, lama sabachthani. O setenário. O setenário é o grande número bíblico. É a chave da criação de Moisés e o símbolo de toda a religião. Moisés deixou 5 livros, e a lei resume-se em 2 testamentos. A Bíblia não é uma história, é uma coletânea de poemas, é um livro de alegorias e imagens. Adão e Eva são somente tipos primitivos da humanidade. A serpente que tenta é o tempo que põe à prova. A árvore da ciência é o direito. A expiação pelo trabalho é o dever. Caim e Abel representam a carne e o espírito, a força e a inteligência, a violência e a harmonia. Os gigantes são os antigos usurpadores da terra. O dilúvio foi uma imensa revolução. A arca é a tradição conservada numa família. A religião, nessa época,
torna-se um mistério e a propriedade de uma raça. Caim é maldito por ser seu revelador. Nimrod e Babel são duas alegorias primitivas do déspota único e do império universal sempre sonhado desde então, empreendido sucessivamente pelos assírios, os medas, os persas, Alexandre, Roma, Napoleão, os sucessores de Pedro, o Grande, e sempre inacabado por causa da dispersão de interesses, figurada pela confusão das línguas. O Império Universal não deveria realizar-se pela força, mas pela inteligência e pelo amor. Por isso, a Nimrod, homem do direito selvagem, a Bíblia opõe a Abraão, homem do dever, que se exila para buscar a liberdade e a luta numa terra estrangeira, de que se apodera pelo pensamento. Tem uma mulher estéril, é seu pensamento, e uma escrava fecunda, é sua força. Mas, quando a força produz seu fruto, o pensamento torna-se fecundo, e o filho da inteligência exila o filho da força. O homem de inteligência é submetido a duras provas. Deve confirmar suas conquistas pelo sacrifício. Deus quer que ele imole seu filho, isto é, a dúvida deve pôr à prova o dogma e o homem intelectual deve estar pronto a tudo sacrificar diante da razão suprema. Deus, então, intervém. A razão universal cede aos esforços do trabalho, mostra-se a ciência e apenas o lado material do dogma é imolado. É o que representa o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. A história de Abraão é pois um símbolo à moeda antiga e contém uma elevada revelação dos destinos da alma humana. Tomada ao pé da letra, é um relato absurdo e revoltante. Santo Agostinho não tomava ao pé da letra o asno de ouro de Apuleu. Pobres grandes homens. A história de Isaac é uma outra lenda. Rebeca é o tipo de mulher oriental, laboriosa, hospitaleira, parcial em suas afeições, astuta e ardilosa em suas manobras. Jacó e Esaú são ainda os dois tipos reproduzidos de Caim e Abel, mas aqui Abel se vinga. A inteligência emancipada trunfa pela astúcia. Todo o gênio israelita está no caráter de Jacó, o paciente e laborioso suplantador que cede à cólera de Esaú, torna-se rico e compra o perdão de seu irmão. Quando os antigos queriam filosofar, contavam, nunca se deve esquecer. A história ou lenda de José contém em germe todo o gênio do Evangelho, e Cristo, desconhecido por seu povo, teve de chorar mais de uma vez ao reler esta cena em que o governador do Egito lança-se ao pescoço de Benjamim, dando um grito e dizendo: "Eu sou José." Israel torna-se o povo de Deus, isto é, o conservador da ideia e o depositário do verbo. Essa ideia é a da independência humana e a da realeza pelo trabalho, mas é ocultada com cuidado, como um germe precioso. Um signo doloroso e indelével é imprimido nos iniciados, toda a imagem da verdade é proibida, e os filhos de Israel velam, segurando o sabre em torno da unidade do tabernáculo. Hermor e Siquém querem introduzir-se pela força na família sagrada e perecem com seu povo em consequência de uma falsa iniciação. Para dominar os povos, é preciso que o santuário já esteja cercado de sacrifícios e terror. A servidão dos filhos de Jacó prepara sua libertação. Eles têm uma ideia, e não se acorrenta uma ideia. Têm uma religião, e não se violenta uma religião. São por fim um povo, e não se acorrenta a um verdadeiro povo. A perseguição suscita vingadores, a ideia encarna-se no homem. Moisés levanta, o faraó cai e a coluna de nuvens e chamas que precede um povo livre avança majestosamente no deserto. O Cristo é o Pai e o Rei pela inteligência e pelo amor. Recebeu a unção santa, a unção do gênio, a unção da fé, a unção da virtude que é a força. Ele vem quando o sacerdote está esgotado, quando os velhos símbolos não têm mais virtudes, quando a pátria da inteligência está extinta. Vem para fazer Israel voltar à vida e, se não puder galvanizar Israel, morto pelos fariseus, ressuscitará o mundo abandonado ao culto morto dos ídolos.
Cristo é o direito do dever. O homem tem o direito de cumprir o seu dever e não tem outro. Homem, tens o direito de resistir até a morte a quem quer que te impeça de cumprir o teu dever. Mãe, teu filho afoga-se. Um homem impede-te de socorrê-lo. Feres esse homem e corres a salvar teu filho. Quem ousará condenar-te? Cristo veio para opor o direito do dever ao dever do direito. O direito para os judeus era a doutrina dos fariseus. E, com efeito, pareciam ter adquirido o privilégio de dogmatizar. Não eram eles os legítimos herdeiros da sinagoga? Tinham o direito de condenar o Salvador, e o Salvador sabia que seu direito era o de resistir-lhes. O Cristo é a protestação viva. Mas protestação de quê? Da carne contra a inteligência. Não. Do direito contra o dever. Não. Da atração física contra a atração moral. Não. Não. Da imaginação contra a razão universal. Da loucura contra a sabedoria. Não, 1000 vezes não, ainda uma vez. O Cristo é o dever real que protesta eternamente contra o direito imaginário. É a emancipação do espírito que quebra a servidão da carne. É a devoção revoltada contra o egoísmo. É a modéstia sublime que responde ao orgulho: eu não te obedecerei. O Cristo é viúvo, o Cristo é só, o Cristo é triste. Por quê? É que a mulher prostituiu-se. É que a sociedade é acusada de roubo. É que a felicidade egoísta é ímpia. Cristo é julgado, condenado, executado, e nós o adoramos. Isso se passou no mundo talvez tão sério quanto o nosso. Juízes do mundo em que vivemos, sede atentos e pensai naquele que julgará vossos julgamentos. Mas, antes de morrer, o Salvador legou a seus filhos o símbolo imortal da salvação: a comunhão. Comunhão. União comum. Última palavra do Salvador do mundo. O pão e o vinho repartidos entre todos, disse ele, é minha carne e meu sangue. Ele deu sua carne aos carrascos, seu sangue à terra que quis bebê-lo. E por quê? Para que todos repartam o pão da inteligência e o vinho do amor. Ó signo da união dos homens. O mesa comum. O banquete da fraternidade e da igualdade. Quando enfim serás melhor compreendido? Mártires da humanidade, vos que destes a vida para que todos tivessem o pão que alimenta e o vinho que fortifica, também não dizeis ao impor a mão sobre esses símbolos da comunhão universal: isso é nossa carne e nosso sangue. E vós, homens do mundo inteiro, vos a quem o Mestre chama irmãos, ó, não sentis que o pão universal é Deus? Devedores do crucificado. Vós todos que não estáis prontos para dar à humanidade vosso sangue, vossa carne e vossa vida, não sois dignos da comunhão do Filho de Deus. Não o façais derramar seu sangue sobre vós, pois faria nódoa sobre vossa fronte. Não aproximeis vossos lábios do coração de Deus, ele sentiria vossa mordedura. Não bebais o sangue do Cristo, queimaria vossas entranhas. Já é suficiente que ele o tenha derramado inutilmente por vós. Vi, o número 8. O octonário é o número da reação e da justiça equilibrante. Toda ação produz uma reação. É a lei universal do mundo. O cristianismo devia produzir o anticristianismo. O anticristo é a sombra, é o contraste e a prova do Cristo. O anticristo já se produzia na igreja na época dos apóstolos. Aquele que resiste agora resiste até a morte, dizia São Paulo, e o filho da iniquidade manifestar-se-á. Os protestantes disseram: o anticristo é o Papa. O Papa respondeu: todo herege é um anticristo.
O anticristo não é mais o Papa do que Lutero. O anticristo é o espírito oposto ao do Cristo. É a usurpação do direito pelo direito. É o orgulho da dominação e o despotismo do pensamento. É o egoísmo pretensamente religioso dos protestantes, da mesmíssima maneira que a ignorância crédula e imperiosa dos maus católicos. O anticristo é o que divide os homens ao invés de os unir. É o espírito de disputa, é a teimosia dos doutores e dos sectários, o desejo ímpio de se apropriar da verdade e dela excluir os outros, o de forçar todo mundo a sofrer a estreiteza de nossos julgamentos. O anticristo é o pai que amaldiçoa ao invés de abençoar, que afasta ao invés de aproximar, que escandaliza ao invés de edificar, que condena ao invés de salvar. É o fanatismo odioso que desencoraja a boa vontade. É o culto da morte, da tristeza e da fealdade. Que futuro daremos a nosso filho? Disseram os pais insensatos. Ele é fraco de espírito e de corpo e seu coração não dá ainda sinal de vida. Faremos dele um padre, a fim de que viva do altar. E não compreenderam que o altar não é uma manjedoura para os animais preguiçosos. Por isso, olhai os padres indignos, contemplei esses pretensos servidores do altar. O que é que dizem a vossos corações esses homens gordos ou cadavéricos, de olhos inexpressivos, de lábios cerrados ou escancarados? Escutai-os falarem. O que vos ensina esse ruído desagradável e monótono? Rezam como dormem e sacrificam como comem. São máquinas de pão, de carne, de vinho e de palavras vazias de sentido. E, quando se regozijam, como ostras ao sol, por estarem sem pensamento e sem amor, diz-se que tem paz de espírito. Tem a paz da besta e, para o homem, a do túmulo é melhor. São os padres da tolice e da ignorância, são os ministros do anticristo. O verdadeiro padre do Cristo é um homem que vive, que sofre, que ama e que combate pela justiça. Não briga, não reprova, difunde o perdão, a inteligência e o amor. O verdadeiro cristão é estranho ao espírito de seita. Ele é tudo para todos e vê todos os homens como filhos de um pai comum que quer salvar a todos. O símbolo inteiro tem para ele somente um sentido de doçura e amor. Deixa para Deus os segredos da justiça e só compreende a caridade. Vê os maus como doentes de quem é preciso ter pena e cuidar. O mundo com seus erros e seus vícios é, para ele, o hospital de Deus, e ele quer ser seu enfermeiro. Não se acha melhor que ninguém, apenas diz: enquanto eu for melhor, sirvamos os outros. Quando for preciso cair e morrer, outros talvez tomarão meu lugar e nos servirão. O número 9. Eis o eremita do tarô. Eis o número dos iniciados e dos profetas. Os profetas são solitários, pois seu destino é nunca serem ouvidos. Veem muito mais que os outros. Pressentem as desgraças por vir. Assim, são aprisionados, mortos ou vilipendiados, são rejeitados como leprosos, ou deixam-nos morrer de fome. Depois, quando os eventos ocorrem, dizemos: foram essas pessoas que nos trouxeram desgraça. Agora, como sempre, na véspera dos grandes desastres, nossas ruas estão plenas de profetas. Encontrei alguns nas prisões. Vi outros que morriam esquecidos em pardieiros. Toda a grande cidade viu algum cuja profecia silenciosa era girar incessantemente e andar sempre coberto de andrajós no palácio de luxo e da riqueza. Vi um cujo rosto resplandecia como o do Cristo. Tinha as mãos calejadas e a roupa do trabalhador e moldava epopeias como argila. Torcia juntos o gládio do direito e o cetro do dever e, sobre esta coluna de ouro e aço, inaugurava o símbolo criador do amor. Um dia, numa grande assembleia do povo, desceu à rua, segurando um pão que partia e distribuía, dizendo: Pão de Deus, faze-te pão para todos. Conheço outro que gritou:
não quero mais adorar o Deus do diabo, não quero um carrasco como Deus. E acreditou-se que ele blasfemava. Não, mas a energia de sua fé transbordava em palavras inexatas e imprudentes. Dizia ainda, na loucura de sua caridade ferida: todos os homens são solidários e espiam uns pelos outros, da mesma forma que se merecem uns aos outros. O castigo para o pecado é a morte. O próprio pecado é, aliás, um castigo, e o maior dos castigos. Um grande crime é apenas uma grande desgraça. O pior dos homens é o que se acredita melhor do que os outros. Os homens apaixonados são excusáveis, uma vez que são passivos. Paixão significa sofrimento e redenção pela dor. O que chamamos de liberdade é somente a onipotência da atração divina. Os mártires diziam: mais vale obedecer a Deus que aos homens. O menos perfeito ato de amor vale mais ao que a melhor palavra de piedade. Não julgueis, falai pouco, amai e agi. Um outro que veio disse: protestai contra as más doutrinas por boas obras, mas não vos separeis de ninguém. Restabelecei todos os altares, purificai todos os templos e estai prontos para a visita do Espírito do Amor. Que cada um reze seguindo seu rito e comungue com os seus, mas não condeneis os outros. Uma prática de religião nunca é desprezível, pois é o símbolo de um grande santo pensamento. Rezar em conjunto é comungar na mesma esperança, na mesma fé, na mesma caridade. O signo não é nada para si próprio, é a fé que o santifica. A religião é o laço mais sagrado e mais forte da associação humana, e fazer um ato de religião é fazer um ato de humanidade. Quando os homens compreenderem, enfim, que não se deve discutir sobre coisas que se ignora, quando sentirem que um pouco de caridade vale mais que muita influência e dominação, quando todos respeitarem o que o próprio Deus respeita na menor de suas criaturas, a espontaneidade da obediência e a liberdade do dever, então, só haverá uma religião no mundo, a religião cristã e universal, a verdadeira religião católica que não renegará mais a si própria por restrição de lugares ou de pessoas. Mulher, dizia o Salvador à samaritana, em verdade te digo que virá o tempo em que os homens não adorarão mais a Deus nem em Jerusalém nem sobre esta montanha, pois Deus é espírito, e seus verdadeiros adoradores devem servi-lo em espírito e em verdade. X, número absoluto da Cabala. A chave das Sefirotes, ver dogma e ritual da alta magia. X, o número 11. 11 é o número da força, é o da luta e do martírio. Todo homem que morre por uma ideia é um mártir, pois nele as aspirações do espírito triunfaram sobre os temores dos animais. Todo homem que morre na guerra é um mártir, pois morre pelos outros. Todo homem que morre miserável é um mártir, pois é como um soldado vencido na batalha da vida. Aqueles que morrem pelo direito são tão santos em seu sacrifício quanto as vítimas do dever e, nas grandes lutas da revolução contra o poder, os mártires caem dos dois lados. Sendo o direito a raiz do dever, nosso dever é defender nossos direitos. O que é um crime? É o exagero do direito. O assassínio e o roubo são negações da sociedade. É o despotismo isolado de um indivíduo que usurpa a realeza e faz guerra por sua conta e risco. O crime deve ser sem dúvida reprimido, e a sociedade deve defender-se. Mas quem poderia ser justo o suficiente, grande o suficiente e puro o suficiente para ter a pretensão de punir? Paz a todos os que tombam na guerra, mesmo na guerra ilegítima, pois arriscaram a cabeça e perderam-na, tendo pago, o que podemos ainda reclamar. Honra a todos os que combatem bravamente e lealmente. Vergonha somente aos traidores e aos covardes.
O Cristo morreu entre dois ladrões e levou consigo um deles ao céu. O reino dos céus é dos lutadores e se ganha à força. Deus dá sua onipotência ao amor. Gosta de triunfar sobre o ódio, mas vomita a tibieza. O dever é viver, nem que seja por um instante. É belo ter reinado por um dia, mesmo por uma hora. Mesmo que seja sob a espada de Damocles ou na fogueira de Sardanapalo. Mas é mais belo ter visto a seus pés todas as coisas do mundo e ter dito: serei o rei dos pobres e meu trono será sobre o Calvário. Existe um homem mais forte do que aquele que mata, é o que morre para salvar. Não existem crimes isolados nem expiações solitárias. Não existem virtudes pessoais nem devotamentos perdidos. Quem não for irrepreensível é cúmplice de todo o mal, e quem não for absolutamente perverso pode participar de todo o bem. É por isso que o suplício é sempre uma expiação humanitária, e toda cabeça que é recolhida de um cadafalso pode ser saudada e honrada como a cabeça de um mártir. É por isso também que o mais nobre e o mais santo dos mártires podia, ao entrar em sua consciência, achar-se digno da pena que iria suportar e dizer, saudando o gládio pronto a feri-lo: justiça seja feita. Puras vítimas das catacumbas de Roma, judeus e protestantes massacrados por indignos cristãos. Padres da Abaía e dos Carmes, guilhotinados do terror, realistas degolados, revolucionários sacrificados, soldados de nossos grandes exércitos que semeasses as ossadas pelo mundo, vos todos que morresses com sofrimento, ousados de toda sorte, bravos filhos de Prometeu que não tendes medo nem do raio nem do abutre, honra a vossas cinzas, paz e veneração a vossas memórias. Sois os heróis do progresso, os mártires da humanidade. Xi, o número 12. O 12 é um número cíclico, é o do símbolo universal. Eis uma tradução dos versos feitos para o símbolo mágico e católico sem restrição. Creio num só Deus onipotente, nosso Pai, eterno Criador do céu e da terra. Creio no Rei Salvador, chefe da humanidade. Da divindade, Filho, Palavra e Esplendor. Concepção viva do eterno amor, divindade visível e luz atuante. Desejado pelo mundo sempre e em todos os lugares. Mas que não é um Deus separável de Deus. Descido entre nós para libertar a terra, santificou a mulher em sua mãe. Era o homem celeste, sábio e doce homem. Nasceu para sofrer e morrer como nós. Proscrito pela ignorância, acusado pela inveja, morreu na cruz para nos dar a vida. Todos os que o tomarem por guia e apoio podem, por sua doutrina, ser Deus como ele. Ressuscitou para reinar sobre os tempos. Deve, da ignorância, as nuvens dissipar. Seus preceitos, um dia mais fortes e mais conhecidos, serão o julgamento dos vivos e dos mortos. Creio no Espírito Santo, cujos únicos intérpretes são o Espírito e o coração dos santos e dos profetas. É um sopro de vida e fecundidade que provém da humanidade e do Pai. Creio na família única e sempre santa dos justos que o céu reuniu em seu temor. Creio na unidade do símbolo, do lugar, do pontífice e do culto na honra de um só Deus. Creio que, em nos transformando, a morte nos renove, e que em nós, como em Deus, a vida é eterna. Xi, o número 13. O 13 é o número da morte e o do nascimento. É o da propriedade e da herança, da sociedade e da família, da guerra e dos tratados. A sociedade tem por bases as trocas do direito, do dever e da fé mútua. O direito é a propriedade, a troca, a necessidade, a boa-fé, o dever. Aquele que quer receber mais do que dá ou que quer receber sem dar é um ladrão. A propriedade é o direito de dispor de uma parte da fortuna comum.
Não é nem o direito de destruição nem o direito de sequestro. Destruir ou sequestrar o bem público não é possuir, é roubar. Digo bem público, porque o verdadeiro proprietário de todas as coisas é Deus, que quer que tudo seja de todos. O que quer que façais, não levareis convosco ao morrer nenhum dos bens deste mundo. Ora, o que vos deve ser tomado um dia não vos pertence realmente. Foi apenas um empréstimo. Quanto ao usufruto, é o resultado do trabalho. Mas o próprio trabalho não é uma garantia segura de posse, e a guerra pode vir, pela devastação ou pelo incêndio, deslocar a propriedade. Fazei, pois, um bom uso das coisas que perecem, vos que perecereis antes delas. Levai em consideração que o egoísmo provoca o egoísmo e que a imoralidade do rico corresponderá a crimes dos pobres. O que quer o pobre, se é honesto? Quer trabalho. Usai vossos direitos, mas fazei vosso dever. O dever do rico é expandir a riqueza. O bem que não circula está morto, não entesoureis a morte. Um sofista disse: a propriedade é o roubo. E queria sem dúvida falar da propriedade absorvida, subtraída à troca, desviada da utilidade comum. Se esse era seu pensamento, ele poderia ir mais longe e dizer que tal supressão da vida pública é um verdadeiro assassínio. É o crime do assambarcamento, que o instinto público sempre viu como um crime de lesa majestade humana. A família é uma associação natural que resulta do casamento. O casamento é a união de dois seres que o amor uniu e que se prometem um devotamento mútuo no interesse dos filhos que podem nascer. Dois esposos que têm um filho e se separam são ímpios. Será que querem executar o julgamento de Salomão e separar também o filho? Prometer-se um amor eterno é puerilidade. O amor sexual é uma emoção sem dúvida divina, mas acidental, involuntária e transitória. Mas a promessa do devotamente recíproco é a essência do casamento e o princípio da família. A sanção e a garantia dessa promessa devem ser uma confiança absoluta. Todo ciúme é uma suspeita, e toda suspeita é um ultraje. O verdadeiro adultério é o da confiança. A mulher que se queixa de seu marido perto de outro homem. O homem que confia a outra mulher, que não a sua, as aflições ou as esperanças de seu coração, esses traem verdadeiramente a fé conjugal. As surpresas do sentido só são infidelidades por causa dos arrebatamentos do coração que se abandona mais ou menos ao reconhecimento do prazer. Afora isso, são faltas humanas, de que é preciso envergonhar-se e que se deve esconder. São indecências que é preciso evitar afastando as ocasiões, mas que nunca se deve procurar surpreender. Os bons costumes são a proscrição do escândalo. Todo escândalo é uma torpeza. Não se é indecente porque tem-se órgãos que o pudor não nomeia, mas se é obsceno quando são mostrados. Maridos, escondei as chagas de vossa vida a dois. Não desnudeis vossas mulheres perante o escárnio público. Mulheres, não exibais as misérias do leito conjugal. Seria-vos inscreverdes na opinião pública como prostituídas. É preciso uma elevada dignidade de coração para conservar a fé conjugal. É um pacto de heroísmo que somente as grandes almas podem compreender em toda a extensão. Os casamentos que são rompidos não são casamentos, são acasalamentos. No que se pode transformar uma mulher que abandona o marido? Não é mais esposa, não é viúva. O que é então? É uma apóstata da honra, que é forçada a ser licenciosa, porque não é nem virgem nem livre. Um marido que abandona a mulher a prostitui e merece um nome infame que é dado aos amantes das jovens perdidas. O casamento é sagrado, indissolúvel, quando existe realmente. Mas só pode existir para seres de elevada inteligência e nobre coração.
Os animais não se casam, e os homens que vivem como animais sofrem as fatalidades de sua natureza. Fazem sem cessar tentativas para agir racionalmente. Suas promessas são tentativas e simulacros de promessas. Seus casamentos, tentativas e simulacros de casamento. Seus amores, tentativas e simulacros de amor. Quereriam sempre e não querem nunca. Começam sempre e não terminam nunca. Para tais pessoas, as leis só se aplicam pela repressão. Tais seres podem ter uma ninhada, mas nunca têm uma família. O casamento, a família são direitos do homem perfeito, do homem emancipado, do homem inteligente e livre. Por isso, consultar os anais dos tribunais